Então eu vou fazer aqui uma breve linha do tempo para dizer assim, nós tivemos a humanidade caída, Adão e Eva como sendo retratados os primeiros seres humanos, e a partir deles todo mundo que nasceu debaixo do pecado. Nós tínhamos homem e mulher feitos para conviver com Deus, para estarem na presença de Deus, mas eles que eram livres, eles tinham liberdade, diferente de quem mora no mundo que jaz do maligno hoje, que precisa da graça para obter a liberdade e alcançar o Senhor. Eles já tinham o Senhor, já estavam na presença do Senhor, mas por opção própria, eles quiseram se rebelar. Se rebelaram contra o Senhor, e então começaram todos os nossos problemas. A morte, nós não fomos feitos para morrer, nós fomos feitos para viver eternamente, mas a morte entrou no mundo, as enfermidades entraram no mundo, todos os sentimentos carnais, a carnalidade entrou no mundo, e aí nós temos a história da humanidade sendo narrada, conforme eu falei, a partir de Moisés. Moisés é quem recebeu esta revelação. Provavelmente outros homens que vieram antes dele, outros homens e mulheres, já tinham recebido muitos relances, porque muitos homens e mulheres conviveram com o Senhor antes dele, e o próprio Moisés retratou isso. Mas Moisés foi quem recebeu esta revelação contínua da história da humanidade, até chegar na história do povo de Deus. Então nós sabemos que Adão e Eva começaram a ter vários filhos. Os dois primeiros filhos já geraram um grande problema, que foi o assassinato de Abel por Caim. Então, já o homem homicida desde o começo. Nós temos alguns homens e mulheres que foram sendo resgatados do mundo de trevas, como, por exemplo, Noé, que conseguiu se aproximar do Senhor, ser reputado como um homem justo pela sua aproximação do Senhor, e teve 3 filhos, né? Nós temos a história da Arca de Noé, que são os 3 filhos de Noé sendo usados para povoar o planeta com as suas esposas, Noé com a sua esposa e os 3 filhos com as suas respectivas esposas, né? Que eram Cão, Sete e Jafé. E Cão, Sem e Jafé. E Sem é muito interessante porque Sem é a raiz do povo semita. E aí a história vai andando para frente, e nós chegamos até um homem chamado Abraão. Esse homem não morava na terra de Israel, ele morava mais para frente da Ásia, mais próximo da Ásia Central, na terra que hoje é próxima ali do Iraque. E este homem tem uma visão do Senhor e o Senhor o chama. E como um passo de fé, o Senhor diz assim: sai da tua casa, da casa da tua parentela, da terra da tua parentela, e venha para a terra que eu vou te mostrar. E o Senhor não revela qual é a terra. O Senhor só diz assim: venha. E Abraão, por este gesto de fé, que muito lembra a nossa história, quando nós recebemos a graça, né, e ouvimos do Senhor o venha, nós não sabemos o que vai acontecer, mas pelo ato de fé a gente diz: eu vou. Ele saiu, ele chegou à terra prometida, o pai dele estava indo com ele, o pai dele falece pelo caminho, um irmão dele falece pelo caminho, e ele chega à terra prometida com a sua esposa. Ele ainda não chamava Abraão, ele chamava Abrão e a esposa Sarai, e o Senhor depois muda o nome deles para Abraão e para Sara. Muito interessante, inclusive o próprio nome, porque o nome de Abraão significa que é pai de multidões, ele já tem uma promessa no seu nome. E aí o Senhor diz assim: tá vendo essa terra aqui? Eu quero tirar estes povos desta terra. Estes povos não me representam e eu quero esta terra para ser minha terra. Então eu vou tirar estes povos daqui e a tua descendência vai tomar esta terra. E é interessante porque o Senhor faz uma aliança com Abraão. E nós sabemos que a aliança que o Senhor faz com Abraão, olha que interessante o estudo de história, é muito parecido com os tratados internacionais que existiam na época. Porque na época, os tratados internacionais, os acordos de paz entre povos eram feitos assim. Era chamado representante um patriarca, outro patriarca, um rei e outro rei, enfim, representantes de povos distintos. Eles se ajuntavam, falavam ali os termos de paz, os termos da aliança, deste contrato que eles teriam para que pudessem viver em paz. Havia o equivalente a uma cláusula penal, que é assim, se for descumprido vai acontecer tal coisa. E normalmente eles pegavam um animal e ofereciam aquele animal em holocausto, e os restos daquele animal ficavam ao redor daqueles que estavam fazendo a aliança. E eles passavam pelo meio dos restos deste animal em símbolo de que assim, olha, aconteça conosco o que aconteceu com este animal se descumprirmos esta aliança. E normalmente
os termos dessa aliança eram guardados por algum sacerdote, dentro de algum templo, dentro de algum local. Isto era uma prática dos antigos. Há conhecimento de que esta prática existia entre outros povos, e o nosso Deus, que se manifesta na história, usou isso que já era conhecido de Abraão naquele tempo para selar uma aliança com ele. E quando Abraão passa no meio do animal dado em holocausto, o Senhor também passa em fogo. Abraão tem a visão do fogo passando. Então é muito interessante, e nós sabemos, isso está agora comprovado pela arqueologia, que outros povos também se comportavam assim, ou seja, isto é uma verdade também à luz da historiografia, que era assim que havia relacionamento e aliança. É uma coisa muito linda a maneira como Deus se expressa.